A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decide revogar prisões dos deputados estaduais Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes determina expedição do mandado de prisão contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, José Carlos Gratz, condenado pelo STJ por desvio de dinheiro público. Ministro Edson Fachin decide levar a plenário recursos contra desmembramento de processo que enviou investigação contra políticos do PMDB para a Justiça Federal do Paraná. STJ mantém prisão preventiva de ex-gerente da Petrobras investigado na Operação Lava Jato. Ministra Carmen Lúcia suspende decisão da Justiça Federal que paralisava a licitação para a construção de ponte no Rio Araguaia. E na última reportagem da série Reforma Trabalhista, veja o que mudou em relação à terceirização. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro revoga a prisão dos 10 deputados estaduais que foram presos ontem. Repórter Ana Paula Ergang tem as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Isso mesmo. Agora há pouco, por 39 votos a 19, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu revogar as prisões dos deputados estaduais Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Eles foram presos ontem por decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Com a decisão de hoje, eles podem ser soltos a qualquer momento e poderão retomar o exercício dos mandatos. Os 3 parlamentares são acusados de receber propina de empresários dos transportes em troca de favores políticos. William. Obrigado, Ana Paula. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu levar a plenário o julgamento de recursos apresentados por políticos denunciados juntamente com o presidente Michel Temer contra a decisão que desmembrou o processo após a Câmara dos Deputados não autorizar a investigação contra o presidente e 2 ministros de Estado. Os investigados pedem que o Supremo reconsidere a decisão do ministro Fachin de mandar parte das investigações para a Justiça Federal do Paraná e de Brasília. Os inquéritos investigam suposta prática dos crimes de organização criminosa e obstrução à investigação por parte de políticos ligados ao PMDB. Agora, o ministro abriu prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. Após a emissão do parecer da PGR, o caso deve ser incluído na pauta de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de ex-gerente da Petrobras investigado na Operação Lava Jato. Márcio de Almeida Ferreira é apontado como integrante do esquema de corrupção na Petrobras. A decisão dos ministros da 5ª turma confirmou o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de que a prisão do ex-gerente é necessária para evitar o risco de prática criminosa e também para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Márcio de Almeida Ferreira foi denunciado pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o processo, o ex-gerente ainda manteria mais de 64 milhões de reais em contas nas Bahamas e em 2016 teria tentado lavar esse dinheiro. A defesa alegou que os valores seriam de origem lícita decorrente de atividades imobiliárias. O relator do habeas corpus, ministro Félix Fischer, no entanto, entendeu não haver provas no processo que comprovem o aumento patrimonial do ex-gerente. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou liminar ao ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, José Carlos Gratz, que pedia a suspensão da execução da pena imposta pelo STJ. Ele foi condenado a 5 anos e 6 meses por peculato. O ministro Alexandre de Moraes também determinou a expedição do mandato de prisão para o cumprimento da pena em regime inicial fechado. Os advogados já informaram que vão recorrer da decisão. José Carlos Gratz ainda não foi localizado pela Polícia Civil e já é considerado foragido da Justiça. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Bancária com deficiência auditiva será indenizada por falta de intérprete de Libras em reuniões no trabalho. A gente volta em instantes.
As regras do trabalho doméstico mudaram há mais de 2 anos, o que alterou e muito o cenário dessa atividade. Se antes muita gente contava com um profissional em casa praticamente todos os dias, hoje a história é bem diferente. Os direitos adquiridos também provocaram uma mudança radical de hábitos dentro de casa. Uma rotina que completou 30 anos. Maria trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, cuidando de todos os detalhes da casa da família Vilela. Laços que, para ela, vão além da relação de trabalho. Me sinto da família. Ajudei a criar os 3, Rafael, Nandinha e Gabriel, que é o caçula. E agora estou ajudando a criar os netinhos. É como se fosse meu também. A patroa confirma. Maria é minha companheira de sempre. E sempre vai ser. Ela vai ficar aqui até quando ela quiser, quando ela puder. O elo de confiança é reforçado com os direitos trabalhistas. A carteira de Maria foi assinada desde o primeiro dia de serviço. E em 2015, com as mudanças da chamada Lei das Domésticas, a patroa fez questão de se adequar a todas as regras e pagar os tributos. Eu sempre procurei ler, né, para saber como funcionava. Procurei um contador também para me orientar e fiz tudo certo, como sempre fiz com ela. Sempre ela entrou aqui, eu já registrei carteira, recolhi os impostos. Agora com a mudança, né, que veio o E-Social, aí eu tenho o FGTS, que aí foi diferente. Tinha que fazer cadastro do empregado, né, do empregador, mas aí foi tranquilo. Já que na casa da dona Marta, manter a empregada doméstica com a carteira assinada não foi possível. Ela trocou de mensalista para diarista. Por quê, dona Marta? Olha, a rotina da casa mudou. Meus filhos cresceram, ficaram mais independentes, então eu fiz a conta no orçamento, para ver se a despesa, né, não estava muito alta. Então, eu vi que eu não precisava mais de mensalista e que uma pessoa 2 vezes por semana me atenderia normalmente. A empregada mensalista foi demitida e Zenilda veio trabalhar como diarista 2 vezes por semana. Ela conta que já trabalhou com a carteira assinada, mas atualmente prefere prestar serviços sem vínculo empregatício. Diarista ganha mais, entendeu? E eu me organizo mais. Tipo assim, tempo de cuidar da minha casa, tempo de ir ao médico, entendeu? E é bem melhor o trabalho de diarista. A Lei Complementar 150, chamada também de Lei das Domésticas, entrou em vigor em 2015. A norma garante aos empregados domésticos direitos trabalhistas como FGTS, férias, 13º salário, pagamento de horas extras, adicional noturno, licença maternidade e seguro-desemprego, em caso de demissão sem justa causa. Mas, para ter todos esses direitos garantidos, este advogado explica que é necessário que a carteira de trabalho seja assinada e também deve ser feito registro no cadastro de empregados domésticos no Ministério do Trabalho. Agora, com o E-Social, todos os tributos, contribuições, enfim, impostos, estão incluídos numa única página em uma única alíquota. Então, isso facilitou o pagamento desses tributos pelo empregador doméstico, que basta entrar no E-Social, basta preencher os dados ali constantes dos formulários e já sai uma única guia. Então, ele não precisa recolher INSS, recolher FGTS, não, já sai tudo numa única guia e vai tudo para uma única conta. Isso facilitou bastante a administração de pessoal por parte do empregador doméstico. Além do pagamento dos tributos, a lei determina que empregadores façam um controle de jornada de seus funcionários domésticos por meio de registro de ponto que pode ser manual. Procedimentos que trazem segurança jurídica tanto para patrões como para empregados domésticos. Essa lei trouxe uma segurança, facilitou essa contratação e, ao contrário do que se previa, não. Houve sim uma adesão a essa norma, as pessoas estão contratando, estão seguindo essa legislação. E é uma sinalização de que, muitas vezes, você formalizar uma relação de trabalho que é precária pode gerar benefícios, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão dos efeitos de decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, que suspendia a licitação para a construção de uma ponte sobre o Rio Araguaia e a assinatura do contrato com a empresa declarada vencedora. A decisão, a ministra verificou que a paralisação da licitação vai contra a economia pública e ao interesse geral da população, que será atendida com a conclusão das obras de construção da ponte, que irá ligar os municípios de Xambioá, em Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará.
Bancária com deficiência auditiva vai ser indenizada por ausência de intérprete de Libras em reuniões no local de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, reduziu o valor da indenização de R$ 50 mil imposta pela primeira instância para R$ 5 mil. A decisão levou em conta que, de acordo com a testemunha, somente em algumas reuniões mensais não havia intérprete. E embora o Banco Santander tenha dificultado a acessibilidade da bancária em algumas ocasiões, o regional entendeu que não havia provas de outras práticas nesse sentido. No processo, a bancária alegou que só se comunicava por Libras e que foi difícil se adaptar ao ambiente de trabalho. Ela afirmou ainda que tentava fazer leitura labial e que tinha de contar com a ajuda de colegas para entender e traduzir o serviço. Segundo a trabalhadora, o banco violou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tanto a bancária quanto o banco recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. A bancária tentou aumentar o valor da indenização e a empresa alegou ausência de provas. Mas a relatora do caso na 6ª turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, explicou que o TST só admite a revisão do valor por dano moral quando a condenação não é proporcional aos fatos discutidos, o que não ocorreu no caso. A ministra destacou também que, para atender o pedido do banco, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do tribunal. A decisão foi unânime. Ministério Público e defensorias pedem correção da diária de auxílio para pacientes que precisam se deslocar para fazer tratamento de saúde. O valor não é reajustado há 10 anos. R$ 24,75. Esse é o valor que o paciente recebe por dia quando precisa sair da cidade dele para conseguir um tratamento de saúde que não é oferecido naquele município por hospitais públicos. Não dá para fazer nada, pô. R$ 24 é um lanche. Mas é o que o programa Tratamento Fora do Domicílio oferece. O que foi questionado é que o valor de R$ 24,75 é o mesmo há 10 anos. Não teve nenhuma correção nesse período. Para o Ministério Público Federal, essa quantia é extremamente defasada e viola o direito fundamental à saúde e também à dignidade de quem precisa desse tipo de ajuda. O Ministério Público Federal, o MP de Rondônia e também a Defensoria Pública da União recorreram de uma decisão da Justiça e cobram apenas a correção dos valores, travados desde 2007, e não que seja definido um novo valor. A diária de quase R$ 25 é para pacientes sem acompanhantes. Quem tem acompanhante recebe quase R$ 50 por dia. Esses valores são concedidos apenas para deslocamentos acima de 50 quilômetros e em regiões metropolitanas, e quando a rede pública local não atende à necessidade do paciente. E como nem sempre o hospital mais perto de casa tem o serviço mais adequado, além de paciência, é preciso fazer contas para que um tratamento médico em outra cidade não comprometa a saúde do bolso. Nossa, é um absurdo, né? Que as coisas sobem, né? Todo dia, né? Não dá para fazer nada com isso aí. Em época de chuvas, o motorista deve redobrar a atenção, não só no trânsito, mas também com a conservação do veículo. Pneus em bons estados, limpadores de para-brisa, luzes de alerta, retrovisores, acessórios que formam um importante kit de segurança indispensável para um trânsito seguro. É só começar a chover e os motoristas ficam alertas. Preocupação nas paradas, principalmente na faixa de pedestre. Chover tem que diminuir a velocidade, né? Tenho medo de ter que parar uma enxurrada, né? E muitos buracos. Nesta época do ano, o movimento nas oficinas aumenta para certos produtos. Pneu, limpador de para-brisa, bateria, né? Tem que estar em bom estado, tem que estar bem carregada. O Código de Trânsito Brasileiro diz: antes de colocar o veículo em circulação, o motorista deve verificar a existência e o funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Esta resolução do CONTRAN especifica vários itens, entre eles limpador e lavador de para-brisa, freios de estacionamento e pneus em condições mínimas de segurança. Outro equipamento obrigatório é o retrovisor. Este coordenador de trânsito explica por que ele é tão importante quando chove. Dentro da direção defensiva, nós precisamos ver e sermos vistos. Então é essencial que os retrovisores, primeiro, estejam ajustados de forma correta e, segundo,
estejam limpos, que muitas vezes eles estão sujos e a água também não tira essa sujeira, e seja o vidro correto, original que veio no carro. A falta de equipamentos obrigatórios e em perfeitas condições de uso é infração grave. O motorista perde 5 pontos na carteira e recebe multa de R$ 195. E é bom que ele fique bastante atento nesta época de chuvas. Aqui no Distrito Federal, o Detran intensificou a fiscalização. O Detran fiscaliza sempre tudo em todas as épocas do ano, porém, muda-se o foco. Como começaram as chuvas, nós focamos em quê? Limpador de para-brisa, os pneus para ver se estão em boas condições, os faróis, questão de iluminação à noite, especialmente durante a chuva, os retrovisores estão em boas condições. Para evitar acidentes em dia de chuva, o Detran lembra, o motorista deve manter distância dos carros à frente e velocidade permitida na via. Deve seguir também os critérios de transparência da película protetora dos vidros. Se esse vidro está com a película além do limite, o que vai acontecer? Você não vai ver os carros na sua lateral, você vai olhar o retrovisor e não ter a noção daquele carro que está na faixa adjacente, a distância dele, se ele está perto, se está próximo. E muitos acidentes ocorrem aí, nessa troca de faixa, especialmente com os motociclistas. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Você vai ver o que mudou em relação à terceirização com a reforma trabalhista. A gente volta já já. Saber ouvir, compreender e tomar a melhor decisão são habilidades imprescindíveis para o trabalho de um conselheiro tutelar. Amanhã é comemorado o dia dele, um membro da comunidade que tem como missão garantir o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes antes de os casos chegarem à justiça. Maiara procurou o Conselho Tutelar para tentar obter a guarda do filho de 5 anos. O menino está com a avó paterna, mas a criança tem sido constantemente agredida pelo pai. Eu não botei um filho no mundo para ficar passando pelo que ele está passando. Então hoje eu vim aqui para tentar pegar meu filho para ficar comigo. Com a ajuda do conselho, ela espera resolver a situação de forma rápida, sem precisar acionar o judiciário. Eu vim aqui para tentar resolver de uma forma, todo mundo numa boa, e eu poder trazer meu filho para perto de mim. De acordo com o artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cada município deve ter, no mínimo, um conselho tutelar composto por 5 membros. Atualmente, o Brasil conta com 5.906 conselhos tutelares, 632 a menos do que o necessário para garantir a proporção de um conselho para cada 100 mil habitantes. Criada em 1990, a função do conselheiro tutelar é garantir o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Mas nem tudo o que está no papel é cumprido. Para este advogado, o dia do conselheiro tutelar não será de festa. Os conselhos não têm o que comemorar. É uma atuação difícil do conselheiro tutelar, ele não tem estrutura no seu município para trabalhar. Muitas vezes ele não tem apoio do governante municipal, não tem apoio dos órgãos de polícia em sua proteção, tendo em vista que a gente vê vários casos de assassinato de conselheiros no exercício de sua função. Precisamos avançar e muito ainda na estrutura dos conselhos tutelares para que a gente possa ter de fato o direito de nossas crianças e adolescentes garantidos. Os conselheiros são eleitos pela comunidade para um mandato de 4 anos. José Lineu já está no 2º mandato. O conselho em que ele trabalha realiza cerca de 20 atendimentos por dia. E os casos variam desde vaga em escolas até abuso sexual. Nós somos elementos da comunidade própria, moradores da comunidade, que estamos exaustivamente trabalhando para que não haja ameaças ou graves agressões contra as nossas crianças e adolescentes, mas acabamos atendendo também a família. Para José Lineu, a grande vantagem dos conselhos é resolver os conflitos de forma rápida por meio da conciliação. Não somos órgão judicial, não somos polícia também, não fazemos parte do quadro da polícia, nós somos órgão social, nós fazemos parte da área social. Ao Conselho Tutelar chegam todas as pessoas que necessitam de uma resposta imediata. O conselheiro fica na ponta, como conciliador, né, porque a maioria dos casos que nós recebemos aqui no Conselho Tutelar, nós tratamos na base da conciliação, onde as famílias saem daqui já com uma pronta resposta para os seus anseios, para as suas demandas. Na última reportagem da série sobre a reforma trabalhista, o Jornal da Justiça trata de uma modalidade de serviço que já era realidade no Brasil, mas que não tinha regulamentação dos direitos e obrigações de empregados e patrões.
Estamos falando da terceirização. No país, quase 10 milhões de trabalhadores do setor privado foram contratados de forma indireta em 2015, segundo o último levantamento do IBGE. Isso corresponde a cerca de 19% do total. Os empregados terceirizados estão incluídos nessa forma intermediária de contratação. Mas o que é a terceirização? Passar a responsabilidade para uma empresa, para outra, né? Se é o governo, por exemplo, o governo executa o trabalho, contrata uma empresa para executar aquele trabalho. É uma forma de empresas privadas diminuir o gasto com o funcionário e pagar menos para quem está trabalhando. A gente costuma verificar duas possibilidades. Uma é uma empresa contratar uma segunda empresa que foi criada com essa finalidade de prestar serviços, né? E essa segunda empresa fornece mão de obra para a empresa contratante. A outra possibilidade, também muito comum, é contratar um profissional que tem uma firma, né, criada, ele é uma pessoa jurídica, e esse próprio profissional presta serviços para a empresa contratante. A reforma trabalhista, que entrou em vigor no último dia 11, criou regras complementares para a lei da terceirização, que foi sancionada no início deste ano. Uma delas é que a empresa não pode demitir o empregado e contratá-lo imediatamente. É preciso um prazo de 18 meses, uma espécie de quarentena. Na prática, isso impede que a empresa force o trabalhador a se tornar pessoa jurídica para não arcar mais com obrigações, como férias, 13º salário e multa rescisória. Do ponto de vista da empresa, o fato de existir essa quarentena vai travar um pouco a possibilidade de fazer talvez um volume de demissões elevado e substituição por novos contratos. Sendo que, com a flexibilidade da reforma, esses novos contratos podem ter características que não sejam as mesmas ou que não garantam as mesmas condições do contrato anterior. Isso cria um forte desestímulo à terceirização ampla dos empregados que já são efetivos, né? Então, a empresa vai se utilizar certamente da terceirização, como é plenamente legal e possível, daqui para frente para outras atividades ou para alguma coisa que seja programada no futuro. Aquele empregado que já é seu, já é direto, a empresa fica desestimulada a trocá-lo por um terceirizado, ou mesmo terceirizar esse mesmo empregado. A lei também estabelece: agora o funcionário terceirizado tem o mesmo acesso às instalações da empresa que o empregado contratado. Ele tem direito às mesmas condições de alimentação no refeitório, serviço de transporte, sanitário e ambulatório. Essa igualdade também vale para as atividades que exigem procedimentos e equipamentos de segurança. Querendo ou não, o funcionário terceirizado ele faz parte da empresa e ele faz parte do quadro. Mesmo ele não sendo contratado, como se diz assim, ele está participando da empresa. Então não tem uma lógica, uma explicação para que diga o funcionário terceirizado não possa utilizar o mesmo transporte que o contratado. Antes da reforma trabalhista, não havia essa obrigação, o que era um problema para os terceirizados. Com a reforma, passa a ser um direito garantido ao profissional terceirizado ter o mesmo tratamento nas mesmas condições que o profissional que é contratado diretamente pela empresa. Muitas vezes podia acontecer para o mesmo tomador, aqueles empregados diretos, por exemplo, tinham um determinado plano de saúde, uma assistência médica ou um uso a um determinado refeitório que não era estendido aos terceirizados. Agora isso mudou e tem que ser igual para todo mundo. As regras só valem para contratos novos firmados depois da entrada em vigor da reforma trabalhista. Mas também podem ser aplicadas em contratos antigos, desde que patrão e empregado façam um acordo. Como um todo, eu acho que terá sido muito bom, inclusive para o empregado, porque na medida em que se preservem e que se criem empregos, esse é o direito fundamental do empregado. Se você massacra o empregador a um ponto tal que para ele já não mais compensa exercer a atividade econômica, empresarial, você mata o empregado por consequência. Uma mulher que rompe tabus. O programa Refrão desta semana é com a guitarrista Marlene Souza Lima. Com muita dedicação, ela é considerada hoje uma das mais respeitadas instrumentistas do país. No programa, Marlene fala das gravações do disco e do DVD. O Refrão é domingo, às 9h30 da noite.
Esta edição fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.